Olá, galera! Nossa videoaula de hoje é sobre correção de exercícios que nós fizemos na aula anterior. São os exercícios sobre concordância verbal. Antes de iniciar, vamos só retomar um pouquinho. A concordância verbal trata da concordância entre o verbo e o seu sujeito. E na regra geral, da concordância verbal, o verbo concorda em gênero e número com o seu sujeito. Ou seja, se o meu sujeito estiver no singular, o meu verbo estará no singular. Em número, quando eu digo que ele concorda em número, trata-se da pessoa do discurso. Se for primeira pessoa do discurso, ele vai concordar também na primeira pessoa. Se for primeira pessoa do plural, ele vai concordar com a primeira pessoa do plural e assim por diante, tá? Então, a regra geral da concordância verbal é: verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Quando eu falo em número, eu estou falando de plural e singular, e quando eu falo em pessoa, eu estou falando nas pessoas do discurso. Os slides já vão aparecer com as respostas para vocês, tá bom, gente? Eu ainda não sei trabalhar com ferramentas no slide. Eu estou tentando aprender, mas eu não sei se eu consigo. Tá? Vamos ver. Tô colocando aqui uma canetinha, não sei se vai dar certo. De qualquer maneira, eu vou mexer aqui com ela, tá bom? Então, primeiro exercício. Nós vamos escolher a alternativa que completa os espaços em brancos, trabalhando os verbos fazer, haver e existir. Lembrando que o verbo fazer e haver, eles são verbos impessoais. O verbo fazer, principalmente quando trata-se de tempo transcorrido, ele é impessoal. O verbo impessoal é aquele que não tem sujeito, tá? Então, ele nunca vai para o plural, ele aparece sempre no singular. E é isso que a gente vai observar aqui. Já faz anos havia neste lugar árvores e flores. Hoje, só existem ervas daninhas. A alternativa correta é a letra D. Por quê? Porque o verbo fazer, nesse caso, está indicando tempo transcorrido. Faz anos, muitos anos. E como ele é um verbo que indica tempo, ele é impessoal, então ele fica no singular. As três alternativas primeiras já cancelam qualquer uma delas. A gente já pode ir direto na resposta D. O verbo haver, na primeira e na segunda alternativa, foi empregado corretamente. Já na terceira, ele foi para o plural, isso é errado. E o verbo existe, ele concorda com o sujeito. O sujeito do verbo existir nessa oração são ervas daninhas, ele precisava estar no plural. Então, a alternativa que completa corretamente este slide é a alternativa D. Segundo exercício. Tendo em vista as regras de concordância, assinale a opção em que a forma verbal está errada. Então, nós vamos encontrar um erro aqui. Existem na atualidade diferentes tipos de inseticidas prejudiciais à saúde do homem. Como eu já disse, gente, nós já temos aqui o nosso correto. Então, vamos observar o que tem de erro nas outras alternativas. Nós estamos, então, o verbo existir está no plural, vamos achar o sujeito dele. Qual é o sujeito dele? Diferentes tipos de inseticidas prejudiciais à saúde do homem. Esse é o nosso sujeito. Está no plural, portanto, está correto. O emprego veio no plural, está corretíssimo. No exercício B, qual é o sujeito do verbo podem, da locução verbal podem provocar? Os defensivos agrícolas, à base de DDT. Então, aqui os ofensivos agrícolas plural podem provocar plural, está correto. O erro que nós vemos aqui
é porque nós precisamos achar qual é o sujeito do verbo faltam. O sujeito dele é uma legislação mais rigorosa sobre agrotóxico. Olha só. Então, aqui, eu até deixei escrito aqui para vocês, ó. Ele está concordando com legislação. Legislação está no singular, portanto, o verbo deveria vir no singular e veio no plural. Esse é o nosso erro. E a letra D é correta, nós começamos com o verbo no plural, o sujeito dele obrigatoriamente tem que estar no plural. Qual é o sujeito dele? Os efeitos nocivos dos inseticidas. Então, está correto. Bom, estamos no terceiro exercício. Assinale a alternativa que completa corretamente as frases. Aqui a nossa frase, a nossa alternativa que correta é a letra D, não é? E vamos analisar por que as outras não completam. Então, aqui, na primeira oração, nós temos... A correta ficaria: comenta-se entre analistas políticos que, se o governo mantiver essa política salarial e se o empresariado não repuser as perdas salariais, haverá sérios problemas estruturais a serem resolvidos. E quando os sindicatos intervierem, estará instalado o caos total. Esta é a forma correta. Nós temos aqui, nesse exemplo, gente, os nossos verbos na forma infinitivo pessoal, do modo imperativo. E nós temos também no modo subjuntivo, tá? Nós temos o modo imperativo, subjuntivo e indicativo. E aqui nós trabalhamos o imperativo e o subjuntivo. A letra A não pode ser correta, por quê? Primeiro, nós temos um verbo no plural, né? E o nosso sujeito está no singular, portanto, já tem erro aí. O verbo manter, nesse caso, está errado. Ele não aceita essa situação, porque aqui é imperativo e nós não estamos trabalhando imperativo aqui, então não está correta essa forma. Repor também está no imperativo infinitivo, a gente não pode colocar esse infinitivo pessoal. Haverão é plural e nós temos um singular, então está errado. Intervierem está correto, porém a gente não vai assinalar porque todas as outras alternativas estão erradas. Comenta-se é o verbo correto, porque o sujeito dele é singular. Mantiver está correto também, tá? Mantiver, ele está no infinitivo pessoal e futuro, né? Nós temos aí o futuro do subjuntivo, está corretíssimo. Repuser a mesma coisa, haverão, está errado porque deveria ser no singular e aqui eles colocaram no plural. E intervirem está errado porque é intervierem, tá? Então, esse é o nosso erro. Na letra C, o primeiro verbo está correto. Manter-se está errado essa forma. Não existe essa forma verbal, tá bom? Repuser está correto. Haverão tinha que estar no singular. Intervierem correto. Então, o que sobrou com todos os corretos foi a alternativa D. A ocorrência de interferências leva-nos a concluir que existe uma relação profunda entre o homem e a sociedade, que os torna mutuamente dependentes. Então, olha, nós não precisamos nem discutir essa situação. Por quê? A ocorrência
Aqui, esse é o nosso sujeito, a ocorrência, tá? Então, obrigatoriamente, o verbo levar deveria ter se apresentado no singular. Nós temos só uma forma que ele se apresenta no singular, portanto, a única que está correta, tá? Aqui as outras situações estão erradas. E depois também, olha, uma relação profunda é singular, então o verbo existir precisa obrigatoriamente estar no singular. Todos os sujeitos desta oração estão no singular, portanto, todos os verbos devem se apresentar no singular. Vamos ao próximo. Indique a alternativa correta. Tratavam-se de questões fundamentais. O que será que há de erro aqui, gente? Aqui nós temos aquela dica que eu ensinei para vocês. Verbo mais partícula ser mais preposição de, independente se o nosso sujeito estiver no plural ou no singular, obrigatoriamente o primeiro verbo tem que estar no singular. E aqui ele está no plural, tá? Então, o nosso erro é esse. Nós temos um de aqui, diante de um verbo seguido da partícula ser, mesmo que nós temos o nosso sujeito plural, obrigatoriamente esse verbo deveria ter sido escrito. Tratava-se. Comprou-se terrenos no subúrbio. Comprou-se terrenos no subúrbio. E aqui, gente, o que nós temos de erro? Nós temos o nosso sujeito, terrenos, no plural, e nós temos o verbo comprar no singular. Ele precisa concordar com o sujeito, né? Então, aqui tem o nosso erro. Nosso sujeito plural, nosso verbo singular. Precisam ser de datilógrafas. É a mesma questão da alternativa A. Nosso verbo deveria estar no singular, porque nós temos aqui uma preposição de. E nós temos a alternativa D correta. Temos ternos, que é plural, nosso sujeito, e o verbo no plural. Perfeito. Asseguro a Vossa Senhoria que não precisa incomodar-se com a elaboração dos testes. Pode ficar tranquilo. Nós temos aqui, olha, Vossa Senhoria, terceira pessoa, no singular, portanto, os verbos precisam estar no singular e na terceira pessoa. A letra B errou aqui no podes, que é segunda pessoa. Na letra C, errou no pode e no T, que é segunda pessoa. E errou aqui embaixo em todas as situações, tá? Vos, segunda pessoa, tudo segunda pessoa. E nós estamos trabalhando com a terceira pessoa. Portanto, a alternativa correta, número C, é letra A. Exercício 7. Então, gente, e o erro é o seguinte. Nós iniciamos aqui com o pronome interrogativo qual no singular. E quando acontecer isso, obrigatoriamente, o pronome qual pede concordância no singular. Então, o verbo saber vai concordar com qual, que é a terceira pessoa do singular. O correto seria, qual de nós sabe o que foi feito deles? Sou estranho, mas é concordância. O verbo saber não concorda com nós, ele concorda com qual, tá certo? Já quando nós estivermos trabalhando com o sujeito simples, e esse sujeito simples for um nome, um pronome interrogativo ou um pronome indefinido plural, por exemplo, qual, plural de qual é quais, nesse caso, o que acontece? Quando ele vier seguido de nós ou de vós, isso no plural, aí o verbo vai poder concordar com o primeiro nome, na terceira pessoa do plural, ou com o nome, o pronome pessoal, tá? Por exemplo, quais de nós são capazes de dizer a verdade? Ou, quais de nós somos capazes de dizer a verdade?
Perceberam? Na alternativa A, só cabe uma situação, o verbo no singular, porque está concordando com o pronome interrogativo no singular. Na alternativa C, nós temos uma locução verbal com o verbo impessoal haver. Nesse caso, se o verbo é impessoal, ele não pode ir para o plural. Sendo assim, o auxiliar dele obrigatoriamente deve ficar no singular. O correto ficaria, então, pode haver no campo dias horríveis como esse? Esse seria correto. Espera-se tempos mais propícios ao plantio. Olha só, a gente olhando assim de primeira, imagina que tem erro nessa frase? Não, né? Espera-se tempos mais propícios ao plantio. Mas quando nós temos conhecimento das regras da língua, que é o nosso caso agora, e a gente aprendeu que o verbo concorda com o seu sujeito em número e pessoa, aqui, em tratando-se de número, nós temos o nosso sujeito no plural, tempos mais propícios. Portanto, nós precisamos escrever o nosso verbo no plural para concordar com tempos, que é sujeito plural. Então, o correto ficaria: esperam-se tempos mais propícios ao plantio. Certo, galera? Questão 10. Se pluralizarmos as expressões grifadas, a opção em que o verbo não poderá ir para o plural é... Nós temos aqui só a opção A, né? Por quê? Na opção A, nós temos a seguinte situação. Aqui precisa-se de muito operário. E eu poderia colocar também, aqui precisa-se de muitos operários. O verbo precisar não vai ao plural, não pode ir, por quê? Porque nós temos aquela regra, verbo mais partícula ser seguido de preposição de. Nesse caso, mesmo que o sujeito esteja no plural, esse verbo não vai para o plural. Então, essa é a única situação. Nas outras, eu vou falar o plural para vocês verem como deu certinho. Vêm-se ao longe viçosos laranjais. Não se atribuam aos colegas este insucesso. Urge que se vendam a fazenda. Tá vendo? Então, é só urge que se vendam as fazendas. Não se atribuam aos colegas estes insucessos. Só na letra A, que mesmo a gente colocando muitos operários no plural, o verbo precisar vai ficar no singular, tá? Último exercício. Assinale a alternativa correta quanto à concordância. Então, a correta aqui, faz muitos anos que a equipe do IBGE não vem aqui. Embora nós temos muitos anos, o verbo fazer é impessoal, foi empregado de maneira correta, no singular. Letra A. Haviam muitos candidatos esperando a hora da prova. Nós aprendemos que o verbo haver, com sentido de existir, é impessoal, portanto, ele nunca vai para o plural. Por quê? Porque ele não possui sujeito. Essa oração começa no predicado e não temos sujeito. Nós temos só complementos verbais aqui. Então, nesse caso, o correto seria: havia muitos candidatos esperando a hora da prova. Está errado por isso, porque o verbo se apresentou no plural. Bateu 3 horas quando o entrevistador chegou. Verbo concorda com o numeral a que se refere. Nós temos aqui 3, então eu tenho mais que 1, né? Meu verbo obrigatoriamente teria que estar no plural. Bateram 3 horas quando o entrevistador chegou. Fui eu que abriu a porta para o agente do censo. Lembra, gente, aqui nós estamos trabalhando o pronome relativo que. Nesse caso, lembrando que o pronome relativo que é aquele que refere-se ao seu antecedente. O antecedente aqui é eu. Então, fui eu que abri a porta. Por quê? Porque eu é a primeira pessoa do singular.
E abriu é terceira pessoa do singular, então está errado exatamente por isso. Fui eu que abri a porta. Agora, se tivesse colocado o pronome relativo quem, eu poderia tanto concordar com eu, que é o antecedente, quanto com o pronome quem, que é a terceira pessoa. Então, eu teria as duas possibilidades. Fui eu que quem abriu a porta. Fui eu quem abriu a porta, estou concordando com quem. E eu poderia ter colocado, fui eu quem abri a porta, estaria concordando com eu. O pronome quem permite as duas possibilidades, o pronome que não. Certo, galera? Meninos, lá no segundo slide, eu tenho uma fala errada, tá? Eu revi os slides aqui e, por favor, desconsidere a minha fala. Eu falei que o verbo concorda em gênero e número. Não. O verbo concorda em número e pessoa, tá certo? Perdoem-me o erro. É que eu habituei tanto falar em gênero e número quando a gente estava lá na concordância nominal que isso ainda está fresco na minha cabeça. Galerinha do coração, por hoje é isso. Obrigada. Boa correção para vocês. Façam as anotações necessárias, que essa matéria, esse conteúdo é muito importante para o progresso e sucesso de vocês. Um abraço em cada um de vocês e até a próxima.